que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acessar esse endpoint diretamente no nosso projeto. A gente vai fazer uma conexão aqui na mão mesmo, tá? Como assim na mão, Thiago? Na mão mesmo, na mão utilizando o SDK puro da plataforma. Por quê? Porque a gente vai aprender como os frameworks são criados, como as APIs são criadas, como tudo no universo do Android é criado. Então a gente vai criar uma conexão ao vivo aqui. Então a gente vai pegar aqui ó, um URL que está dentro do pacote do Java Connection, tá? Abrindo aqui o Java Connection, .NET, desculpa. Aqui dentro desse pacote Java.net é onde fica toda a parte de conexão web pura nativa do Java e da JVM como um todo. Novamente, o Android roda em cima da JVM, seja que você estivesse escrevendo um Kotlin também, é importante você entender o Java, porque agora, lendo essa sintaxe, você vai se familiarizar, vai entender o que é um throws, o que é um public, o que é um this, tá? O que são essas nomenclaturas que somente esteja no Java, porque o kit do desenvolvimento do Android está dentro do Java também. Então, novamente, para quem tem essa dúvida, vale a pena aprender o Java para o Android mesmo em 2020? Vale, porque você precisa aprender a ler o que está escrito no SDK também, para você encontrar algum erro e até mesmo se tornar um desenvolvedor completo. Então, a gente vai concatenar aqui o nosso base URL, tá? E a gente também vai colocar um caminho para a gente fazer o primeiro registro. Então, vamos lá. Qual que é o endpoint para a gente fazer o create? O endpoint para a gente fazer o create é um método post que vai vir no /auth/user. Então, depois do /pp, a gente vai fazer isso daqui, ó, /auth/user. Porque aqui eu já vou colocar o /app, tá? Isso aqui facilita a gente fazer os caminhos corretos. E se a gente quiser um dia trocar também o domínio do nosso site, a gente troca num lugar só, tá? Então, aqui a gente já tem uma URL pronta. Depois a gente vai dar um Open Connection para abrir uma conexão, para a gente abrir um caminho, um túnel de conexão HTTP clássico, tá? Então a gente vai fazer um cast aqui para o HTTP URL Connection. Se fosse um outro protocolo, a gente iria especificar um outro protocolo. A gente poderia fazer isso via socket, via qualquer outro protocolo que você conheça e que tem disponível também na conexão do Java, tá? E aí a gente vai fazer uma conexão HTTP, que é o mais convencional que a gente utiliza aqui, tá bom? A gente vai especificar também nessa conexão o verbo do nosso REST, que no caso vai ser um post. Então, novamente, a gente vai fazer tudo na mão, não tem problema nenhum. Eu vou especificar que tipo de requisição o meu servidor está aceitando e que tipo de requisição o meu servidor também vai devolver, tá? Quando a gente especifica isso, e talvez você possa ser que tenha até um certo problema se você negligenciar esses pontos, que é o seguinte, toda vez que você cria uma chamada, vamos criar um usuário aqui para ver se a nossa API está funcionando. Então agora ele criou o nosso projeto, você viu que ele criou, retornou o JSON corretamente, o status 201, e aqui na nossa requisição, a gente tem os headers aqui, o nosso preview, a gente consegue visualizar que tipo de informação ele fornece o tipo de dado que a gente enviou. Como a gente enviou um JSON, a gente tem que dizer o seguinte, olha, servidor, você vai aceitar JSON, né? E ele vai devolver também um JSON, um tipo de dado como Content Type Application JSON. Então a gente precisa especificar isso daqui também quando a gente faz as nossas chamadas das nossas APIs. E os frameworks vai fazer isso daqui para você por baixo dos panos. Então a gente vai especificar aqui ó, um set request property. E aqui a gente vai especificar exatamente como o nosso servidor precisa, tá? Se fosse um servidor que não manipulasse JSON, ele transformasse e manipulasse outro tipo de dados, como XML, aqui você ia usar o tipo de dado em XML e todos os outros tipos de dados disponíveis que a gente tem, tá bom? Então, por isso que a gente precisa dessa informação aqui para que ele funcione. A gente precisa da mesma informação de aceitação do nosso servidor. Então aqui é o nosso accept, ele vai aceitar também um momento de dados como JSON. Outra informação que a gente pode pôr é tempo de resposta. A gente pode pôr um read timeout, como por exemplo 10.000, ou seja, 10 segundos, tá? Que é em milissegundos. A gente pode ter também o tempo de conexão para ele se conectar com esse servidor. Vou colocar também 10.000.
Outro tipo de informação que a gente pode pôr e deveria é se ele tem uma saída e se ele também tem uma entrada, que é o do input e do output, porque a gente está enviando informação para ele via JSON também, tá? Então, esse é o principal, isso aqui é realmente o raiz, isso aqui é o raiz de conexão HTTP, seja o Java Android, seja o Java convencional, seja PHP, seja qualquer outro, claro que ele vai mudar a sintaxe, mas o core mesmo de uma conexão HTTP é esse, tá bom? Aí eu tenho que enviar as duas informações que eu preciso para o meu servidor. Qual a informação que eu preciso enviar? Eu preciso enviar o e-mail, o nome de usuário e a senha para esse cara aqui. Como que eu vou fazer isso daqui? Basicamente, eu vou criar um objeto JSON aqui, tá? Um objeto do tipo JSON, que é um objeto que está dentro do org.json. Ele já vem dentro do kit do Android. Se você estiver fazendo uma outra aplicação, você vai ter que importar a dependência do JSON puro. Provavelmente todos os frameworks e linguagens hoje em dia vai ter isso aqui pronto. A gente vai dar um put, que é o chave valor de e-mail. O valor vai vir da nosso request, lá no nosso campo. Então aqui a gente vai ter o e-mail, a gente vai ter o nome e a gente vai ter a senha. Então a gente vai vir aqui, ó, password. E aqui a gente vai trocar por um password. E aqui vai ser o username. Username, vamos conferir. Username, e-mail e password. Username, e-mail e password. Beleza. E agora a gente tem que transformar esse JSON no modelo de string, tá? Porque isso aqui no fim do dia também é um texto, é uma string. Então a gente tem que fazer da mesma forma que a gente envia aqui no Postman, a gente tem que enviar aqui. Então a gente vai transformar todo esse cara aqui, ó, usando o toString e transformar ele em bytes. Então a gente vai dar um 2byte array, tá? Ele vai retornar para a gente um array de bytes que vai ser enviado sob demanda para ele, tá? Então como que a gente vai fazer isso aqui? Se a gente tivesse feito tudo em string, a gente poderia também fazer assim, ó. A gente poderia criar uma string e colar ela aqui, ó. A gente poderia fazer isso aqui e iria funcionar da mesma forma. Só que aqui a gente não estaria usando um objeto para criar a nossa estrutura de dados. Mas você poderia enviar isso daqui também, tá? No Kotlin você aceita multi-string e multi-line, é só colocar 3 aspas, igual no Python também, ele vai funcionar sem ter que ficar concatenando. Também funciona bem. E agora a gente tem que enviar esses bytes, que no fim do dia é uma string, no formato de bytes, lá para o nosso servidor. Então a gente vai dar um try, porque pode ser que dê erro, e a gente vai enviar as informações usando o output da conexão. Então a gente vai dar aqui, ó, um com.outputString. Então a gente vai pegar o seguinte, a gente vai pegar um stream de envio de saída e vai enviar para o servidor sob demanda. Então a gente vai usar um use e aqui a gente vai ter a resposta do input output string, tá? Com o output string, vou abreviar por OS, eu vou dar um os.write e vamos escrever todos os bytes. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, ele abriu uma conexão, com essa conexão aberta, ele vai pegar todos os bytes e começar a enviar todos esses bytes para o nosso servidor. O nosso servidor magicamente vai interpretar lá do outro lado, porque a linguagem de alto nível ela faz isso com maestria. E aí ele vai retornar um status de resposta do nosso servidor. Então a gente vai guardar esse status aqui como um inteiro, usando o response code que vem na conexão padrão, tá? Agora com o status em mãos, a gente vai precisar ler a resposta que chegou para a gente, o input, o stream de retorno para a gente, tá? É output, olhando do ponto de vista do Android, mas é input do back-end e vice-versa. Então aqui o output é que eu estou enviando e o input é que está chegando no servidor. No servidor é ao contrário, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar numa variável o leitor que vai vir de uma condição. Se o status for menor que 400, ele vai ler alguma coisa, se não, ele vai ler outra coisa. O que é isso aqui, Thiago? O que é esse reader? O que é esse if de 400? Todas as chamadas que são menores do que o status code, o número de status de 400, significa que é uma informação válida, uma informação que deu sucesso. Acima de 400 são informações que não deram sucesso, tá? Então, se você quiser saber todos os valores disponíveis na web, isso daqui é um padrão, código de HTTP, você pode acessar qualquer internet, qualquer
informação, tem essas informações aqui de todos os valores possíveis. Então lá, por exemplo, retornou 201 é criação, então ele já recriou para a gente. Então, outro ponto de vista, se você for um desenvolvedor back-end, é devolver os status codes corretos para a galera do front. Por quê? Porque isso deixa o seu projeto profissional e menos chances de dar bugs no futuro. Tá? E aí eu vou pegar um leitor para pegar todos esses dados, esse streaming que veio de resposta do meu servidor, através do connection. Então na minha conexão agora o input stream tem dados que veio do servidor da conexão. Então vou ter que ler isso aqui. Então vou usar o input stream reader que vai ler isso daqui para mim. Quando der falha, ou seja, quando o status code for maior do que 400, ele vai cair no error stream. Então ele separa onde vai cair os streams para ele, tá? E aí com o reader pronto, eu vou dar um use para mim conseguir ler todas as linhas que chegou para mim. Então eu vou ter aqui um input stream, tá? Como resposta do meu callback. E aqui eu vou conseguir ler a resposta que veio do meu servidor. No meu caso, que a gente bateu aqui, ó, você viu que ele retornou um JSON de volta. Por que retornou o JSON? Porque a gente especificou que ele aceita um JSON e o nosso servidor é uma API convencional moderna. Então a gente vai usar aqui um response, vou criar um string builder para ler cada byte de resposta para a gente. Tá? Então aqui eu vou ler o seguinte, eu vou criar um carinha que vai ler sob demanda, chamado de bufferreader. Eu vou pegar aqui um buffered, cadê ele aqui? Buffered reader. Então ele vai ler o input que chegou para a gente, tá? Com o input lendo, ele vai pegar o buffer, então é um espaço de memória que vai ser lido aos poucos. A gente vai usar o useLines, que ele vai ler linha por linha para a gente. Então aqui a gente vai ter uma linha que é uma sequência de strings que vai vir aqui do retorno, tá? Então ele vai ler um por um e a gente vai conseguir criar o JSON de volta. Então vamos pegar nessa lista e vamos dar um for each e vamos concatenar, ou seja, armazenar no nosso string reader. Então, a gente vai dar aqui e a gente vai dar até um trim para deixar ele bem enxuto para tirar os espaços finais, tá bom? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, agora a gente vai tentar criar um usuário, ver se o usuário vai ser criado com sucesso. Se for, a gente vai devolver para o nosso endpoint, se não, a gente vai mostrar um erro. Então a gente vai pegar aqui e vamos usar o onUserCreated e vamos dar um response.toString e no erro, porque não teve nenhum momento de erro. Aqui na parte do front, né, na parte da camada de visualização, o que a gente tem? Vamos voltar lá na atividade. Na atividade, quando a gente retorna, a gente estava esperando um token, tá? Se o token fosse diferente de null, a gente ia abrir a tela. Se o token fosse null, aí a gente ia mostrar uma mensagem de erro para ele, tá? Então aqui ele vai lançar depois, quando o token tiver sucesso. Então a gente vai ter que fazer essa lógica aqui para retornar um token. Como que ele vai retornar um token? Ele vai retornar um token depois que ele faz o login, mas a gente ainda não tem o login. Então o que eu vou fazer é deixar assim por hora e a gente vai fazer a criação, depois a gente volta na parte do login. E aí a gente vai testar o catch agora, quando der erro em alguma coisa. Quando der o erro em alguma coisa, eu vou lançar um error, dar um print stack trace para a gente ver também. E aqui no callback de sucesso e de erro, a gente vai passar null no token, porque deu erro, e vamos passar o próprio erro aqui do callback. E para acabar, a gente dá um connection.disconnect para ele fechar a conexão e não ficar a conexão voando aí no meu servidor. E aqui eu vou fazer o seguinte, na parte do front, eu vou pegar e se tiver um erro mesmo, eu vou imprimir esse erro. Então vou verificar aqui, se o erro for diferente de null, eu vou imprimir o erro, se não, eu vou mostrar a mensagem padrão que a gente já tinha aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, vou fazer um toast mesmo, tá? Vou fazer um toast clássico, não vou me preocupar muito com interface gráfica nesse momento aqui não. E aí eu vou mostrar o erro que veio no Messenger, tá? Veio na mensagem de erro, a gente vai pôr na tela por enquanto, para ver se funciona. Então vamos pôr o breakpoint e ver se a gente consegue criar um usuário usando o nosso app agora. Então deixa eu rodar aqui para ver se funciona.
deu uma exceção aqui, Thiago. Que exceção é essa aqui? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, que a tela ficou pequena. Deu uma exceção aqui, ó, chamada... isso aqui em desenvolvimento ainda, tá? Clear text HTTP traffic to blá 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 not permitted. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que na API número do Android Orion, se eu não me engano, eu acho que é o Android Orion, Android da API 20... Vamos ver qual que é a API do Android Orion, fiquei curioso agora. O Android Orion é o compiler da API 26, isso, 26 e 27. Nessa API não é mais permitido, quer dizer, é permitido, mas não é seguro usar URLs que não sejam HTTPS. Então a gente tem que usar aqui, ó, User Clear Text Traffic como true. Isso aqui vai deixar o seu app um pouquinho inseguro, mas vai fazer ele funcionar. Então ele retornou para a gente um tipo de resposta que foi aqui, ó, a nossa resposta aqui. Acho que dá para ver, né? Aqui, ó, password. This password is too short, it must contain at least 8 caracteres. Então, essa parte aqui, quando ele mostra essa mensagem, significa o seguinte: significa que os meus caracteres estão errados, eu preciso de uma senha mais válida e eu preciso informar o usuário deste eventual erro, tá? Então, quando a gente tiver um erro de resposta de 400, a gente pode devolver para o usuário essa informação que algo esteja errado. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? A gente pode mostrar nesse callback aqui, já no toast. Então, o que a gente pode fazer é ou devolver já a resposta como falha, tá? Que é o mais correto que a gente pode fazer daqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o status for igual a 201, que foi o sucesso que a gente viu lá, a gente vai fazer o login para ter de retorno o token. Se não, aí já deu tudo errado. Tudo aqui é errado. Então, se tudo aqui é errado, a gente vai devolver, ó, no token. E aqui, como ele espera uma exceção, ele automaticamente espera uma exceção, eu automaticamente vou criar minha própria exceção interna, como illegal argument exception, por exemplo. E vamos passar aqui a resposta que veio do servidor de falha, tá? Então, o que eu estou forçando? Eu estou forçando ele dar sucesso. Se der falha, todas as respostas vão ser configuradas pelo servidor, tá? De falha. Então, eu poderia fazer localmente, mas eu acredito que o carinha do back-end vai fazer direito, então ele vai devolver a mensagem formatadinha para mim. Se ele não devolver, vocês têm que fazer a tradução pessoalmente. Então aqui, ó, deu uma mensagem de erro aqui já do servidor. Tá bom? Ó, senha. Essa senha deve ser... não pode ser uma senha pequena, tem que ser uma senha mais válida. Então, eu vou criar aqui uma senha válida de 8 caracteres. Vou pôr 1, 2, 3, mudar, exclamação. Vou mudar um cadastrar. Bateu aqui, ó, voltou 201. Voltou 201, a gente tem que ir para a tela de sucesso e gravar o token. Você acessa aqui na minha parte do meu site, que é o thiagoaguiar.com, a aba cursos, e você vai ser redirecionado para essa página, onde você vai encontrar esse curso aqui, que é o Android Express, que é a formação desenvolvedor Android. Se você está chegando agora, a melhor forma é você começar por aqui, porque aqui está com um modelo direcionado. Aqui eu te dou o passo a passo certinho de como sair do zero e criar os seus primeiros aplicativos de verdade, aplicativos reais como Netflix, Instagram, YouTube e outros aplicativos com ideias reais de mercado, tá? Se está começando, corre nesse cara. Se você já é avançado, corre nesse outro cara aqui. E se você quer desenvolvimento iOS, vai ter que esperar um pouco, porque eu ainda estou gravando as aulas de iOS.